Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém, queridos? Aqueles que podem, por gentileza, coloquem sobre os vossos pés. Vamos abrir na temática do tema dessa noite, queridos. Livro de Jó, por gentileza. Livro de Jó. Livro de Jó, queridos, por gentileza. Livro de Jó está aqui, né, queridos? Capítulo 15, verso 16, que tem um subtema: que homem de Deus sou eu? Livro de Jó, por gentileza, capítulo 15, verso 16. Quantos achou que diz amém? Vamos ler, querido, no 3, em alto e bom som. 1, 2, 3. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que deve andar na armadura. Queridos, só os varões no 3. 1, 2, 3. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Só as varoas. 1, 2, 3. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que deve andar na água. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Tua palavra, Senhor, já foi lida nessa noite. Tua palavra já foi exposta nessa noite. Pai, nos ensina nessa noite, nos exorta, nos edifica, nos consola, cura nessa noite, Pai, liberta nessa noite, transforma, faz o Teu querer, ó Pai, faz a Tua vontade, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, porque aquilo que queremos ouvir é pouco demais para aquilo que o Senhor tem para falar conosco na noite desse dia. Pai, fica conosco, permaneça conosco, em nome de Jesus. Pode tomar os vossos assentos. Queridos, antes de eu fazer jus a essa oportunidade que foi nos dada, deixa aqui apresentar a igreja para quem não me conhece. Meu nome é Elton Corrêa Rodrigues, sou casado, querido, bem casado para a glória de Deus, a saber, com a serva de Deus, irmã Luciene, que está conosco aqui nessa noite, mulher de Deus, queridos. Somos pais para toda a vida do Elton Júnior, de 14, que está conosco aqui, da Júlia e do Emanuel. Reunimos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fogo e Glória. Pastor presidente é o pastor Fábio Nogueira, pastor local, pastor Fábio de Jesus, queridos. Servimos ao Senhor e pela bondade de Deus como pastor, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Queridos, quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, o meu amigo em particular, o Éder, e a sua amada esposa, irmã Jéssica, que foi a ponte, queridos, de ligação para que pudéssemos estar aqui mais uma vez nessa casa. Sinto-me honrado, sinto-me privilegiado de voltar a essa casa com uma missão tão importante, tão singular como essa, de fazer o uso da palavra do Senhor. Sinto-me trêmulo, um temor muito grande diante da igreja de Deus. Bem, queridos, a igreja de Deus. Quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do pastor Wallace. Aprendi a amar, aprendi a respeitar ele. Quero louvar a Deus, queridos, pelos obreiros que estão aqui no altar, que me deu toda a atenção, todo o carinho. Quero louvar a igreja, queridos. Quero louvar a igreja do Senhor Jesus, amém? Queridos, olha para cá. Eu prometo que eu vou ser bem sucinto em minhas palavras, vou ser bem rápido em minhas palavras, mas eu prometo que eu vou entregar tudinho aquilo que Deus falar ao meu coração durante esses dias, queridos. A Bíblia vai dizer que aquele que deseja aproximar-se de Deus é necessário que tenha fé. E a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é impossível você aproximar de Deus se você não ouvir a palavra dele. É impossível você falar que tem fé e se você não escuta a palavra dele. A Bíblia vai dizer que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, estamos numa temática: que homem de Deus
sou eu. Sinto-me com uma responsabilidade muito grande, Deus. Muito grande. Veja, eu e minha esposa somos palestrantes para casais. Estamos mais de anos aí dando palestra para casais. Damos palestra para obreiros, palestra para homens, pela bondade de Deus. E quando conversamos com o presbítero Everton, e ele nos passou essa temática, queridos, não foi coisa da minha cabeça, não fui eu que criei isso. Vocês nos deram o tema, e o tema está aqui, querido. Olha só. Que homem de Deus sou eu? E aí me deram um texto no livro de Jó. E eu preciso toda a atenção sua aqui, será muito pouca, querido. Toda a atenção que você vai me dar aqui ainda será pouca demais para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, através da palavra. Querido, o livro de Jó. Livro de Jó. Embora o livro de Jó se encontra depois do livro de Esther e antes do livro de Salmo, quando nós vamos estudar a Bíblia de uma forma cronológica, o livro de Jó deveria estar situado. O livro de Jó deveria estar situado no final do livro de Gênesis. Por quê, queridos? Porque vai contar a história de um homem de Deus. Esse homem que tinha uma história não só na terra, mas também no céu. E eu poderia aqui nessa noite, querido, pregar ou ministrar sobre as 5 áreas afetadas na vida de Jó. O inimigo de nossas almas afetou 5 áreas. Eu poderia aqui falar nessa noite sobre o dinheiro que Jó tinha, as condições financeiras que ele tinha. Eu poderia falar aqui dos filhos de Jó, dos 10 filhos de Jó. Eu poderia aqui falar dos amigos de Jó. Ou eu poderia falar do casamento de Jó. Ou eu poderia falar da saúde de Jó. Só que não dá tempo para a gente contar esses ataques, essas investidas do diabo, não dá. Eu poderia aqui também falar da restauração ou da restituição das finanças de Jó. Eu poderia aqui falar da restauração dos filhos de Jó. Eu poderia ministrar aqui a restauração do ciclo de amizade de Jó. Eu poderia aqui nessa noite ministrar pertinente a restauração do casamento de Jó. Ou eu poderia contar aqui a restauração da vida de Jó. Por quê? Porque quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, o livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 42, pode ser dividido em 3 grandes partes. O livro de Jó pode ser dividido em 3 grandes partes. Primeiro, um homem abençoado por Deus. Basta olharmos o livro de Jó, poderia ser dividido um homem que foi abençoado por Deus. Segunda parte, o homem que foi provado por permissão de Deus. E terceira parte, o homem que foi restaurado por Deus. Mas como que um culto hoje é voltado, que homem de Deus sou eu? Eu quero compartilhar com vocês aqui 5 grandes lições. 5 grandes lições que um homem de Deus tem que ter. E é impossível alguém falar que é homem de Deus e não ter essas 5 lições. Por que 5 lições? Porque o texto que daqui a pouco eu vou te falar vai nos mostrar 5 lições ou 5 atributos que Jó tinha, que o homem de Deus tem que ter. O problema nosso, o problema das pessoas hoje, é atribuir que todo mundo é homem de Deus. O problema nosso é que todo mundo que sobe no altar, ou que prega, que canta, que ensina, é homem de Deus. E as coisas não são assim, querido. Por que não é assim? Porque eu preciso atender virtudes. Eu preciso corresponder às virtudes para ser um homem de Deus. Quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você vai encontrar um homem chamado Eliseu. Veja que esse que passa aí, ele é um santo homem de Deus. Eliseu ficou conhecido nas páginas do Velho Testamento, queridos, como um santo homem de Deus. Eu acredito nessa noite, queridos, que eu estou falando para homens de Deus, para mulheres
que foram chamados por Ele. E aquele que chamou, querido, Ele garante. Então guarde isso que eu estou te dizendo, 5 grandes lições que o homem de Deus tem que ter. Por que 5? Porque a Bíblia Sagrada está recheada pelo número 5. Veja que a Bíblia Sagrada, na sua primeira aliança, que alguns preferem chamar do Antigo Testamento, é dividida em 5 grandes partes. A primeira parte nós chamamos o Pentateuco. A segunda parte, livro histórico. Terceira parte, livros poéticos, onde se encontra Jó. Quarta parte, profeta maiores. Quinta parte, profeta menores. O Novo Testamento, ou a segunda aliança que Deus fizera com a igreja, é dividido também por 5 partes. O Evangelho de Jesus Cristo, veja que não são 4 evangelhos, é um evangelho dividido por 4 comentaristas. O Evangelho de Jesus Cristo, a história da igreja, Atos dos Apóstolos, epístolas paulinas, cartas pastorais, e a última divisão que nós chamamos o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Veja que quando Cristo ele quis trazer a redenção, quando Cristo quis trazer a salvação à humanidade, Cristo teve que sofrer 5 furos no seu corpo, a saber, na sua mão direita, na sua mão esquerda, e os seus pés foram transpassados pelo prego. E uma lança transpassou. Veja que Cristo teve que sofrer 5 grandes furos. Cristo conta uma parábola, e essa parábola foi eternizada com umas parábolas das 10 tribos. Mas na verdade Jesus vai fazer uma distinção. 5 eram loucas e 5 prudentes. A palavra louca aqui significa aquele que não se preparou para o fim. Deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos. Nós precisamos estar preparados. A igreja precisa estar preparada. Eu preciso estar preparado. Você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados para as 3 grandes coisas. Primeiro, temos que estar preparados para pregar o Evangelho. Que eles ouçam, não deixem de ouvir. Nós temos que pregar o Evangelho. Importa que esse Evangelho seja pregado. Segunda coisa, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, querido. O que há de vir virá e não tardará. Ainda que para alguns tem como tardio. Terceira coisa, nós temos que estar preparados para a morte. Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe a hora que você vai morrer? Você sabe o mês? Não! Nós precisamos estar preparados para o dia da morte. Jesus ele fala dessa parábola, 5 loucos, 5 prudentes. A Bíblia vai dizer que Jesus vai alimentar agora 5.000 homens. A alimentação surgiu através de um garotinho que tinha 5 pães, 2 peixinhos. É interessante que quando Deus quis revelar a vontade dele para o povo dele, ele revelou o Pentateuco, a lei, a Torá. O quinto mandamento com promessa: filho, honra teu pai, honra tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Você quer que o teu dia se prolongue e que honra teu pai? Talvez você pode dizer: pastor El, o meu pai fuma, o meu pai bebe, minha mãe fuma, bebe. Não importa, honre ele. Ele está afastado, está desviado, é atribulado, honra ele. É mandamento, querido, não é uma sugestão da parte de Deus. Quando Deus quis falar ao homem, Deus facultou o homem 5 sentidos. Deus deu 5 sentidos ao homem: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Deus facultou ao homem 5 sentidos. E a Bíblia vai dizer que, agora que eu quero entrar na mensagem para você entender quais são essas 5 virtudes. Livro de Jó, queridos, capítulo 1. A Bíblia vai dizer bem assim, ó: havia um homem. Pode colocar aqui para mim? Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versos 1 e 2. Olha só, queridos, eu não vou ficar usando data show aqui, não, tá bom? Mas só para você entender. Só para você entender a proporção da palavra que Deus falou no meu coração. Jó, capítulo 1, verso 1. E havia, olha aqui, queridos, olha só, isso é muito forte. Havia um homem. Olha só, queridos, havia um homem. Não havia um menino, não havia um garoto.
1.550 vezes. E Jó era um desses homens. O problema nosso é que a gente sai atribuindo que todo mundo é homem de Deus. Olha só, queridos, que interessante, Gênesis 6, verso 9. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Queridos, Deus me trouxe aqui para dizer para homens que estão aqui: nós precisamos andar com Deus em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração corrompida. A Bíblia vai dizer que Deus olha de cima, olha para a terra e vê a terra perversa, corrompida. Mas a Bíblia vai dizer que Deus achou graça em Noé, porque Noé era homem e ele andava com Deus. Deus está em busca, queridos, de homens, de mulheres que andem com Ele. Salmo, não é Salmos, Salmo 1, verso 1. Salmo não tem capítulo, Salmo tem números. Salmo 1. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem. A palavra bem-aventurado aqui no hebraico significa abençoado. Aleluia. Feliz será, próspero será. Queridos, Deus está em busca nesses últimos dias de homens que sejam abençoados, homens que sejam felizes. E para o segredo para ser abençoado, pastor Elton, para o segredo para ser feliz, pastor Elton, sai um. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Eu estou te mostrando que o homem de Deus, ele precisa andar com Deus. Todas as vezes que o homem de Deus deixa de andar com Deus, ele passa a andar com o homem ímpio. Todas as vezes que o homem de Deus deixa de andar com Deus, ele passa a andar com o homem ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Todas as vezes que o homem deixa de andar com Deus, ele passa a andar com homens ímpios, homens pecadores. E ele continua dizendo: e nem se assenta a roda com os escarnecedores. Aqui nós vamos mostrar 3 grupos de homem. Ou eu poderia falar 4 grupos de homem. Veja que existe aqueles que andam com o ímpio, existe aqueles que andam com os pecadores, e existe outros que andam com os escarnecedores. Quem é você, queridos, em essa geração? Deus está em busca de homens que sejam abençoados, prósperos, felizes. E o salmista vai dizer: antes de andar com o ímpio, antes de andar com os escarnecedores, antes de andar com os pecadores, Ele deu o seu prazer. E o prazer dele, sabe onde que está? Não está no meio dos ímpios, não está no meio dos escarnecedores, não está no meio dos pecadores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor precisamos meditar no dia. A Bíblia Sagrada é o único livro que não serve para ler. A Bíblia é o único livro que não serve para ler, porque eu vou ler um livro, eu vou ler uma revista, eu vou ler um jornal. A Bíblia foi feita para meditar, e precisamos meditar de dia e de noite, de dia e de noite. Você quer ser abençoado, homem? Se você quiser ser abençoado, o segredo está aqui. Você precisa andar com Deus. Você precisa passar do homem ímpio, do homem pecador, do homem escarnecedor, e precisa meditar na palavra de Deus. Olha que Provérbios 3:13 diz: bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Queridos, aqui para nós, só acha quem procura. Só acha quem procura. Jesus já havia dito: buscai. A palavra buscar no grego ali significa buscar, literalmente. Buscar é encontrar. E aí vem Provérbios dizendo: olha, bem-aventurado o homem que acha. Eu só consigo achar se eu procurar, querido. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que vai ser dela? Comer e beber de vestir. Ele está dizendo: olha, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento. Veja que está falando de sabedoria e conhecimento. Veja que aquele que não tem sabedoria
Conhecimento você tem que vir para a escola militar, você tem que vir para os estudos de ensino, você tem que vir para os estudos da palavra de Deus, porque conhecimento custa caro. É tempo, é dedicação. A Bíblia vai dizer, se você tem um ministério de ensino, que acha dedicação. Provérbios está dizendo que bem-aventurado é o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. O que é mais importante, uma certa vez perguntaram? Orar ou estudar a palavra? E eu falei, o que é mais importante para um pássaro? Sua asa esquerda ou sua asa direita? E responderam, as duas coisas. O pássaro precisa das suas asas. Por isso que a Bíblia vai dizer que cresceis na graça e no conhecimento. Queridos, graça que significa salvação. Vós sois salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, queridos. Mas é o conhecimento que liberta. Por isso que a Bíblia fala, cresceis na graça e no conhecimento. Graça salva, conhecimento liberta. Jesus já dizia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que Jeremias 17:7 vai dizer: bendito é o homem, bendito é o homem, bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Eu fico vendo nesses últimos dias, queridos, que antecede a volta de Cristo, que antecede o Senhor. Tem muita gente que confia no seu carro, tem muita gente que confia no seu salário, tem muita gente que confia no seu emprego, tem muita gente que confia na sua oratória, tem muita gente que confia na sua exegese, na sua hermenêutica, tem muita gente que confia no seu diploma, tem muita gente que confia na força do seu braço. Já dizia Jeremias, maldito o homem que confia na força do seu braço. Precisamos confiar no Senhor. Independente do que viermos passar, precisamos confiar no Senhor. Deus trabalha, Deus age para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam nele. Olha aqui que Provérbios 16, verso 28 vai dizer: o homem perverso espalha contenda. O homem perverso espalha contenda. Estamos vivendo nos últimos dias, queridos, de pessoas contentes com a liderança, contentes com a igreja. Aí daqui a pouco fala, vou sair da igreja. Aí eu fico vendo site de igreja, mas lá no serviço tem contente e não sai do serviço. Decepciona com o time, mas não abandona o time. Querido, você precisa se converter. O homem perverso espalha contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Quantas vezes que tentaram destruir a minha amizade? Quantas vezes que tentaram destruir a sua amizade com o homem de Deus, com a mulher de Deus? Que tipo de homem é você, querido? Que tipo de homem é você? Veja que havia tinha um homem ali, naquela localidade, naquela região. Eu acredito, querido, que eu estou ministrando nessa noite para essa comunidade que tem homens de Deus, mulheres de Deus. Já dizia John Wesley aos seus contemporâneos: dai-me 100 homens que não temem senão o pecado, e que ame a Deus, e eu abalarei o mundo. Deus está em busca de homens que temem ao Senhor, que amem ao Senhor, queridos. Havia o homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Queridos, eu gosto muito de passar o tempo estudando a palavra de Deus. Pela bondade de Deus, esse mês nós vamos formar uma turma de teologia lá na nossa comunidade de Jardim Carapina, no Ministério Vida Plena. Os alunos desempenharam 1 ano e 6 meses estudando a palavra de Deus, debruçando diante da palavra de Deus. E aí, queridos, eu gosto muito de trabalhar com nomes da Bíblia. É interessante que o nome Jó na Bíblia, Jó vai apontar para a igreja. Jó vai apontar para a igreja, querido. Jó vai apontar para mim, Jó vai apontar para você. Todas as vezes que nós começamos a andar com Deus,
Todas as vezes que nós começamos a meditar na palavra do Senhor, todas as vezes que nós buscamos sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, o que aconteceu com o Jó vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Se não aconteceu, vai acontecer. Isso não é praga, é um dia mau, querido. Paulo vai dizer a carta aos Efésios que o dia mau é inevitável. O dia mau, querido, é inevitável na nossa vida. E o nome Jó significa odiado. O nome Jó significa odiado. Se prepare, queridos. Quando você começar a andar com Deus, você vai ser odiado. O nome Jó significa perseguido. Veja que todos aqueles que se envolveram com Deus, todos aqueles que andaram com Deus, foram perseguidos, foram odiados. Paulo vai ratificar a carta a Timóteo, dizendo: ó Timóteo, meu filho na fé, sofra comigo como bom soldado. A palavra sofrer ali significa, o termo grego ali significa ficar em má situação por optar a palavra de Deus. Todas as vezes que você se submete à palavra de Deus, todas as vezes que você medita na palavra de Deus, você fica em má situação, querido. Jó ficou em má situação. Por quê? Porque o diabo vai levantar acusações contra Jó a Deus. Veja que é Deus que está dando testemunha de Jó. É Deus que virou e falou assim: Satanás, de onde você vem? Satanás responde: de rodear a terra, de passear por ela. E a Bíblia vai dizer: Deus virando e dando testemunha de Jó, aqui para nós, aqui para nós. O que Deus falaria de você lá no seu serviço? O que Deus falaria de você lá na sua faculdade? O que Deus falaria de você lá na sua casa, no meio da sua parentela? É Deus que está dando testemunho de Jó, porque o nome de Jó significa sempre voltado para Deus. Veja que aqueles que é perseguido, aquele que é odiado, nós precisamos sempre estar voltados para Deus, queridos. Você tem visto, e aqui eu quero compartilhar essas lições com os irmãos. 5 virtudes que Jó tinha, que o homem de Deus tem que ter. Capítulo 1, capítulo 2, quando você estiver aprendendo na sua casa, você vê Deus dando testemunho de Jó. Você tem visto o meu servo? Primeira virtude que o homem de Deus tem que ter: ser servo de Deus. Você quer ser homem de Deus? Você quer ser mulher de Deus? Você quer ser jovem, cheio de Deus? Se você quiser ser cheio de Deus, queridos, precisamos ser servo. Veja que Jesus sendo Deus, Ele fez filho do homem, para que os filhos dos homens, pudessem ser filhos de Deus. Jesus sendo Deus, Ele tornou-se filho do homem, para que os filhos do homem pudessem ser filhos de Deus. Isso quer dizer que Ele veio como um servo, e servo do servo. A palavra servo significa escravo. A palavra servo que o Novo Testamento usa para servo é muito forte. Significa aquele que está preso, aquele que está amarrado à vontade do seu Senhor. Será que aqui tem homens, queridos, que são servos, que estão amarrados à vontade do seu Senhor? Olha, eu vou falar. O problema desses homens do século 21 que estão amarrados a muita coisa desse mundo, estão amarrados à pornografia, estão amarrados à mentira, à fornicação, a adultério. Mas eu acredito que aqui não tem isso. Eu acredito sim que aqui tem homens de Deus, mulheres de Deus, que estão amarrados, entrelaçados à vontade do seu Senhor. A palavra servo significa adorador. Adorador, que é adorador, queridos, ele adora o Senhor independente da circunstância. É muito fácil adorar a
Jó. Queridos, quando Deus olha de lá de cima, Ele não quer ver o pregador, Ele não quer ver o cantor, Ele não quer ver os obreiros aqui do altar, Ele não quer ver essa igreja, Ele quer ver servo. Pessoas que servem Ele, fazem a vontade dEle. Você tem visto o meu servo Jó? E aí Ele vai dar a segunda virtude de Jó. Homem. Jó capítulo 1, verso 1 vai dizer que é um homem. Jó capítulo 1, verso 2 vai dizer que é homem. Jó capítulo 2 vai dizer também que é homem. Olha para cá. A palavra homem aqui no Velho Testamento, a palavra homem aqui existe muitos significados. E um deles é homem diferente de mulher. Homem diferente de mulher. Como assim, pastor Elvio? Homem tem que falar como homem. Homem tem que agir como homem. Homem tem que se comportar como homem. Eu tenho pregado nesse estado fora dele. Eu fico vendo algumas pessoas dizendo que é homem, mas é afeminado, queridos. Aqui para nós. Quando você nasce uma criança, sabe o que coloca lá na certidão de nascimento? Sexo masculino, sexo feminino. Para Deus, se é homem, para Deus, se é homem, tem que falar como homem. Tem que se vestir como homem, tem que se comportar como homem. Aí eu fico vendo essa geração de homens fazendo a sobrancelha, passando pó na cara. Queridos, para de passar pó na cara e coloca o pó na cara no chão. Aí eu me falava das irmãs que podia fazer fotografia. Agora estou fazendo até o cabelo. Homem fala como homem. Estou falando aqui que você não pode ir no salão, não é isso, pelo amor de Deus. Mas homem anda como homem, homem se comporta como homem. A palavra homem significa macho. Aí soltou parafuso da mão. Homem fala como homem, se comporta como homem. A palavra homem significa campeão. Fica tranquilo que dia 27 eu vou colocar tudo no slide aqui. O termo homem, ish, termo hebraico, homem, ish, significa campeão. Você quer ser homem de Deus? Você quer ser mulher de Deus? Você tem que vencer no mínimo 3 coisas. Primeiro, você tem que vencer você mesmo. Queridos, Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas. Se você não dominar a si mesmo, se você não dominar a si mesmo, você não vai dominar mais nada nessa terra, querido. O homem precisa ser campeão, você tem que vencer você mesmo. Essa carne aqui, Paulo já disse aos Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo aqui, querido, é meu inimigo. Martinho Lutero já dizia: eu pensei que esse homem, ele tinha morrido nas águas batismais, mas eu descobri que o miserável sabe nada. Você quer ser homem de Deus, você quer ser mulher de Deus, você tem que vencer a sua carne. Segunda coisa, você tem que vencer o mundo. Não ameaça o mundo, nem o diabo no mundo. Só quem ama o diabo no mundo. O amor do Pai Nosso amigo. Logo torna-se inimigo de Deus. Terceira coisa que você tem que vencer é o diabo. O diabo não brinca de ser diabo, querido. Eu fico vendo pessoas brincando com o diabo. E quando dá, queridos, é só um deslize. Que o diabo quer meu, que o diabo quer ser para ser fora da nossa vida. O diabo está rugindo como um leão, quer ser alguém para que eu possa tragar. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue, se tem alguém aqui nessa noite que pecou, que falhou, não se preocupe, queridos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem visto o meu servo, homem íntegro. Isso é muito forte. Ele não é só servo, ele não é só homem, ele é íntegro. A palavra íntegro significa uma pessoa calma. Uma pessoa calma. Eu fico vendo alguns crentes aí que dizem que se converteu, mas é nervoso. Qualquer coisinha, me desculpa se tiver alguém baiano aqui, tá bom? Me desculpa. Qualquer coisinha ele fala: eu vou rodar baiana. Eu vou rodar baiana. Ah, é? Uma virtude de Jó, ele não era só servo. Ele não era só homem, ele era íntegro. A palavra íntegro significa homem calmo.
Mateus vai dizer assim, no Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino de Deus, queridos. Quantas vezes eu tentei resolver tantas coisas com a força do meu braço, com a força do meu dedo. Quantas vezes eu tentei resolver as coisas com a força do meu dedo, com a força dos meus braços, e trouxe problema para minha família. E se não fosse a intervenção divina de Deus falar: calma-te. A Bíblia está dizendo que ele é servo, que ele é homem querido e reto. Tem visto Jó, meu servo, homem íntegro, reto. A palavra reto significa justo. Estamos ainda comemorando os 504 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero, com as suas 75 teses, ele gravou que o justo viverá pela fé. A palavra justo, a Bíblia vai dizer que pode muito a oração de um justo o seu efeito. Sabe que ninguém explica o que significa ser justo, mas eu explico. O termo grego para justo significa aquele que anda conforme a verdade. Jó era um homem que andava conforme a vontade de Deus, querer de Deus, homem justo. A palavra reto significa agradável. Terceira virtude de Jó era ser reto. Quarta virtude, a sua encerrando, vou passar para aquele direito. Ele era temente. O temor, queridos, as pessoas perderam o temor nesses últimos dias. O princípio da sabedoria é o temor. Queridos, nós precisamos temer a Deus. Acima de tudo, precisamos temer. A palavra temer significa respeitar. Eu fico vendo, não aqui, mas em muitos lugares que eu vou, queridos, as pessoas não respeitam nem o momento da palavra. Mexe no telefone, anda pra lá, anda pra cá. Me perdoa, parece que abaixa um espírito do camelo que quer tomar água, que quer ir no banheiro. Jó era um homem temente, reverente, respeitava. A palavra aqui temente significa ser fiel. Jó era fiel em todas as áreas da sua vida. Jó era fiel, querido, com os seus empregados. Jó era fiel com os seus filhos. Jó era fiel no seu casamento. Jó era fiel com os seus negócios. Eu acredito que aqui tem homens fiéis ainda. Homens tementes a Deus. A palavra temente significa aquele que presta culto. A palavra temente é aquele que presta culto. A primeira coisa, não é isso que eu quero falar nessa, mas a primeira coisa que Deus foi restaurar foi o ciclo de amizade de Jó. Lá no capítulo 42, Deus vai mandar Jó erguer um altar, levantar um altar. Deus está mandando levantar um altar porque era necessário levantar um altar com sacerdócio. Queridos, não perca, homens de Deus, não perca o sacerdócio no seu lar, querido. Não perca o sacerdócio no seu lar, porque a sua esposa, o seu filho, conta com você, homem. A sua esposa, o seu filho conta com você. É o que Paulo disse: o que a esposa espera de um marido, faz marido amar em vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Mas esposa, o esposo também espera de você a mulher de Provérbios 31. Mulher sábia que edifica a sua casa. Ah, filho, o pai, a mãe espera de você um jovem. Paulo fala aos Efésios que teme ao pai, que teme a mãe, que honre ele. Querido, Jó era um homem que prestava culto ao Senhor, independente da circunstância. Independente da circunstância, Jó era um homem de oração. Queridos, precisamos orar, queridos, orar, até orar de verdade. Porque a oração é um antídoto para a nossa alma. O poder da oração não está em quem faz, está em quem escuta. O poder da nossa oração está em quem faz, em quem escuta. O tempo que você está sem orar vai revelar o tempo que você afastou de Deus, distanciou-se de Deus. Não oramos, não é por falta de tempo, é por falta de vontade, porque tempo até temos. Jesus, queridos, era o homem mais ocupado que estava
Mesmo assim tinha tempo para orar. Iniciou seu ministério orando, encerrou ele orando. Primeira virtude, servo. Segunda virtude, homem íntegro. Terceiro, rego. Quarto, temente. Quinto, servo. Ele desviava do mal. Ele fazia o quê? Desviava do mal. O termo hebraico para desviar do mal aqui significa, sabe o quê? Afastar do caminho. A palavra desviar aqui significa afastar do caminho. Olha o que Provérbios vai dizer: que há caminhos que parecem direito aos olhos do homem, mas o fim dele é a morte. Veja que a palavra desviar aqui significa desviar do caminho. Jó desviava do caminho do mal. Jó desviava do caminho do mal para não perder o rumo, porque Jó tinha um alvo. Eu vou encerrar aqui. Qual era o alvo de Jó? Deus. Ele vai dizer bem assim, encerrando: o homem que se desvia do mal, eu só ouvia o Senhor. João 42, agora eu vejo os meus olhos. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a manifestação de Jesus. Eu vou encerrar agora. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a manifestação de Deus, a intervenção de Deus para trazer o homem de volta. Veja que em Gênesis, ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Qual que é o Deus de Abraão? O Deus de promessa, o Deus que cumpre promessa. Querido, se Deus prometeu na sua vida que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele prometeu que vai restaurar, Ele vai restaurar. Porque Deus se promete aquilo que Ele cumpre. Porque é o Deus de Isaac, o Deus de milagre. Deus ainda realiza milagre. Porque aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Porque o Deus de Jacó, o Deus que transforma. Em Gênesis, Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o mesmo que Ele é o enviado de Deus para nos libertar. Assim como Deus enviou Moisés para nos libertar, o povo que estava no Egito, Deus enviou Jesus para nos libertar. Livro de Levítico, ele é um sacrifício perfeito. Em Números, é aquele que foi erguido para nos curar, para nos libertar. Quem é ele? Números, de dia a coluna de nuvem, de noite a coluna de fogo. Quem é ele? Ele é a rocha ferida. Quem é ele? Deuteronômio, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Miriam, ele é maior do que Josué, ele é maior do que muitos e todos. Quem é ele, Josué? O capitão da nossa alma. Ele é o capitão. Quem ele é? O Ruth, o parente remidor. Em 1 Samuel, o escolhido de Deus. 2 Samuel, o ungido de Deus. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Ele é rei do povo de Deus. Ele é rei desta igreja. Quem é ele? Esdras. Quem é ele? Elias. Ele é o restaurador. Quem é ele? Jó. Se tiver alguém aqui, antes de eu descer de Jó, vem uma mulher que me chamou muita atenção, Esther. Quem é ele, Esther? O advogado fiel. Quem é ele, Jó? Se põe de pé. Se põe de pé. Quem é ele, Jó? Eu vou te falar quem é ele, Jó. Quem é ele, Jó? Quem é ele, Jó? Já vai dar um brado bem grande dizendo: